Olá, sejam bem-vindos. Nessa videoaula nos corre de atividades referente à terceira semana, semana 3 do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. E se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e curtir os vídeos aí e compartilhar com seus amigos, beleza? Vamos lá então para a primeira questão, pessoal. A primeira questão diz o seguinte, esboce o gráfico da função y igual a 5 elevado a x, é uma função exponencial, né? Para os valores de x no intervalo de menos 2 até 2, ou seja, os valores de x maior ou igual a menos 2 e menor ou igual a 2. Outra maneira de escrever isso seria o seguinte, seria esse intervalo aqui, ó, de menos 2 até 2, beleza? Lembrando que isso aqui são números reais, tá? É um intervalo real, então tem números reais ali dentro, tá bom? Por que que eu estou falando isso? Porque na hora de fazer as continhas aqui, eu peguei só números inteiros. Eu peguei o menos 2, o menos 1, o 2, o 0, perdão, o 1, o 2, porque é mais fácil a gente fazer as contas, beleza? Quando eu pego aqui, ó, y igual a 5 elevado a menos 2, tá? No lugar do x aqui eu vou substituir menos 2. Então 5 elevado a um expoente negativo, então eu vou inverter, vai ficar 1 sobre 2. O que eu estou dizendo é 1 sobre 5. Estou dizendo é o seguinte, se eu tenho aqui 5 elevado a menos 1, por exemplo, então eu vou inverter, aqui debaixo tem um 1. Então, o correto é fazer isso aqui, beleza? Elevado a menos 1. Opa, perdão. Elevado a 1 positivo. Quando eu inverto, o expoente fica positivo. Se é 5 elevado a menos 2, então vou inverter e vai ficar 1 sobre 5, 1 quinto elevado a 2 positivo, beleza? Então, é isso que eu vou fazer a todo o tempo todo. Bacana? Então, vamos lá. 5 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 5 elevado a 2. 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 5 elevado a 2 é 25. Então, eu tenho esse par ordenado. Se o x é igual a menos 2, o y é igual a 1 sobre 25. Beleza? Agora, se o x é igual a menos 1, eu vou ter aqui 5 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 quinto elevado a 1, que é igual a 1 quinto. Então, meu par ordenado é menos 1 e 1 quinto. Beleza? Depois, se o x é igual a 0, então vai ficar 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1, então eu tenho para ordenado 0 e 1. Agora, se o x é igual a 1, eu vou ter 5 elevado a 1. 5 elevado a 1 é 5, então eu tenho para ordenado 1 e 5. Se meu x é igual a 2, então está aqui a minha função, tá? 5 elevado a 2 é 25, então eu tenho para ordenado 2 e 25. E o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Eu marquei aqui, ó, eu tenho o ponto A, tá? Só para eu não coloquei lá em cima, mas esse aqui seria meu ponto A, tá? Esse aqui é meu ponto A, esse aqui é meu ponto B, esse aqui é meu ponto C, esse aqui é meu ponto D e esse aqui é meu ponto E. Então tá, eu tenho o ponto A aqui, ó, esse ponto A é menos 2 e 1 sobre 25. Então, seria esse ponto aqui. O ponto B é menos 1 e 1 quinto, então é esse cara aqui. O ponto C é 0 e 1. O ponto D é 1 e 5, tá? Então, tem 1 aqui e 5. E assim por diante. Esse aqui é o ponto 2 e 25. Então, olha só. Quando eu esboçar o gráfico dessa função, eu vou ter toda essa área, essa parte vermelha aqui, tá? Aqui ela vai crescer, vai ir infinitamente para a esquerda e vai subir aqui também infinitamente, beleza? É claro que aqui não tem como mostrar para vocês, mas ele cresce infinitamente. Só que eu quero o gráfico só nesse intervalo, do intervalo do menos 2 até o 2, ou seja, só esse pedacinho, daqui até aqui, beleza? Então, seria esse gráfico aqui, tá bom? Então, no exercício de vocês, a resposta seria isso. Aí eu tenho os pontos aqui, ó, menos 2 e 0,04, que é a mesma coisa aqui, tá? Tá em número decimal lá. Aqui, menos 1 e 0,2, 0 e 1. Esse aqui, 1 e 5. E aqui o ponto 2 e 25. Tranquilo? Então esse é o gráfico que está pedindo para esboçar aí. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Vamos lá para a questão número 2. Em uma cultura de bactérias, a população dobra a cada hora. Considerando que há 100 bactérias no início da pesquisa, esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então, pessoal, a ideia é a seguinte. Primeiro eu tenho que encontrar uma função que vai representar essa situação. Então, eu sei que tem 100 no começo e a cada hora vai dobrar, beleza? Então, no primeiro momento seria, ou melhor, no início seria 100, depois de uma hora seria 100 vezes 2, que é igual a 200, tá? Depois de 2 horas seria 100 vezes 4, que é igual a 400. Só que eu poderia escrever isso assim, ó, 100 vezes 2 elevado a 2. Depois, 100 vezes vai dobrar, então agora vai ser vezes 8. Então, eu poderia escrever assim, ó, 100 vezes 2 elevado a 3. E assim por diante. Esse aqui seria
esse aqui é o tempo, beleza? Então, à medida que o tempo vai aumentar, eu posso encontrar uma função. Posso criar uma função assim, ó, desse tipo. O tempo que eu posso chamar de t, eu posso chamar de x. Eu vou chamar de x só pra gente, que é o mais habitual, a gente está acostumado a chamar. Mas então eu poderia escrever uma função desse tipo, ó. Y é igual a 100 vezes 2 elevado ao tempo. No tempo aqui eu vou chamar de x, você pode chamar de t se você quiser, beleza? Então, essa é a nossa função, beleza? Então, vou encontrar, né, para as 6 primeiras horas. Se o x for igual a 0, quanto que vale? Quanto se o x for igual a 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. É o que eu fiz aqui, beleza? Eu tenho a tabela aqui e eu vou só explicar ela para vocês. Deixa eu só escrever minha função. A função que eu escrevi foi y igual a 100 vezes 2 elevado a x, tá? Que o x ali é o tempo. Então tá, esse aqui é o tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, o y vai valer quanto? 100 vezes 2 elevado a 0, 2 elevado a 0 é 1, então 100 vezes 1 vai dar 100. Depois, 2 elevado a 1, então é depois de 1 hora. 100 vezes 2 elevado a 1 é 2, 2 vezes 2, 100 vezes 2 é igual a 200. Então tem que parar ordenado, 0 e 100, 1 e 100. Depois, para 2 horas, 2 elevado a 2 é 4, então 100 vezes 4 é 400. O par ordenado, 2 e 400, ou seja, depois de 2 horas tem 400 bactérias, beleza? E assim por diante. 100 vezes 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 é igual a 8, então vai dar ser 3.800. Depois de 3 horas tem 800 bactérias, e assim por diante. Depois de 4 horas tem 1.600 bactérias, depois de 5 horas 3.200 bactérias, depois de 6 horas, 6.400 bactérias. Então, observa que a função exponencial cresce muito rápido, tá? Cresce muito rápido quando essa base aqui, ó, vou chamar de base aqui, ó, quando essa base é maior do que 1, beleza? Então, se for maior que 1, ela vai crescer muito rápido, que era a situação que tínhamos anteriormente na questão 1 e agora na questão 2 também. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Então tá aqui, ó, o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E F. E a mesma coisa F, G, né? Então a mesma coisa que ficou faltando eu vou colocar aqui, né? Esse é o ponto A, esse é o ponto B, esse aqui é o ponto C, ponto D, ponto E, ponto F e ponto G. Bacana? Então olha só, quando eu esboçar o gráfico dessa função, o que eu vou encontrar? Seria todo esse gráfico aqui, beleza? Infinitamente aqui para a esquerda, cada vez me aproximando do eixo X, e aqui vai crescer infinitamente. Só que eu quero o quê? Eu só quero o gráfico no intervalo de 0 até 6, beleza? Então, eu só quero esse pedacinho aqui. Então, foi o que eu fiz. Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico só nesse intervalo, beleza? Então, aqui, ó, no ponto A, 0 e 100. Então, no início ela começa com 100, depois dobra, vai para 200, depois 400, depois 800, depois 1.600, depois 3.200, depois 6.400, e o próximo seria 12.800, e cada vez vai dobrando, beleza? Então, depois de 7 horas tem 12.800, e assim por diante. Então, ela cresce muito rápido. Só uma coisa que tem que ter atenção, pessoal, aqui a escala no eixo X, o eixo X é esse aqui, né, horizontal, e esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o tempo, beleza? Em horas. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui são as horas. E esse aqui, o Y, é o número de bactérias, tá? Bactérias. Deixa eu ver aqui. Escreve bactérias. Ficou emboladinho, mas dá para entender, beleza? Então, olha só. Uma coisa que você tem que ter atenção é que aqui a escala está de 2 em 2 e a escala aqui está de 1.000 em 1.000, beleza? Porque senão o meu gráfico não ia dar para enxergar nada, né? Se eu coloco aqui de 2 em 2 e aqui de 2 em 2 também. Então, o 100 ia estar lá em cima, nem ia dar para enxergar, digamos assim. Então, eu diminui a escala, que está de 2 em 2 e aqui está de 1.000 em 1.000. Bacana? Então, um exercício bem simples. Só na hora de esboçar isso ter dificuldade, né? Quando eu usei um programinha aqui para esboçar o gráfico, foi bem simples, usei o GeoGebra. Então, vocês podem baixar aí no celular também, o GeoGebra, que vocês aprendem a manusear. Beleza? Vamos para o próximo. Questão número 3. Ao analisar o efeito de um remédio em uma população de bactérias, verificou-se que a população Y da bactéria, X dias após a exposição ao remédio, poderia ser estimada por meio da função y igual a 800, que multiplica 1/4 elevado a x. Esboce um gráfico para as primeiras 6 horas. Então vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer? Esse x aqui está em dias, tá?
x dias. Vamos lembrar desse detalhe. Aqui está em dias, ok? O que a gente vai fazer isso? Eu quero saber após uma hora, ou melhor, eu poderia colocar aqui, ó, t igual a zero, ou x igual a zero. Vamos colocar o tempo aqui, chamar de x, né? Então eu quero saber depois de 0 horas, tá? Depois eu quero saber depois de... Estava colocando t de novo. Vou colocar x aqui. Depois de uma hora, depois de 2 horas e assim por diante. Só que quando eu for substituir lá o valor de x, eu não vou simplesmente colocar 0, vou colocar 1 e assim por diante. Já falei essa palavra umas 3 vezes, né? A ideia vai ser o seguinte. 0 horas, o dia tem 24 horas. Então, eu vou representar por meio de uma fração. Beleza? Então, vai ser 0 sobre 24. Aqui, 1 sobre 24. Aqui, 2 sobre 24. E assim por diante. Beleza? Então, se eu quiser saber depois de 5 horas. Então, quando eu substituir, eu vou colocar assim. 800, que multiplica 1 quarto elevado a 5 sobre 24. Para você fazer essas contas no lápis, é um pouquinho complicado. Então, o que eu vou falar para você é o seguinte. Eu até fiz a tabelinha aqui, deixa eu mostrar para vocês a tabela primeiro. Eu tenho a tabela com os valores, depois de 0 horas, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e assim por diante. Então, aqui ó, no lugar do x, eu vou substituir por 0 sobre 24, vou calcular, né? Esse número, 0 sobre 24 é 0, então 1 quarto elevado a 0 é 1, tá? 800 vezes 1, 800. Então, meu par ordenado aqui, o primeiro vou chamar aqui de A, 0 e 800. Depois, no início, né, tem 800 bactérias. Depois de uma hora, ou seja, 1 sobre 24, eu vou ter 755 bactérias. Falou outra coisa que falou aqui, pessoal, é uma quantidade estimada, por isso que eu estou arredondando aqui, tá? Então, ao invés de colocar 755 e mais algumas casas decimais, eu usei só 2 casas decimais e arredondei aqui, beleza? Aí depois de 2 horas, 2 sobre 24, então teria essa quantidade, 712. Então arredondei aqui para 713, porque era 712,72. Então arredondei para 713, beleza? Aqui, 672,72, depois de 3 horas, né? Então eu arredondei para 673. Depois de 4 horas, 4 sobre 24, o meu tempo ali, tá? Eu arredondei para 635, beleza? Então aqui está o meu tempo, 0 horas, depois 1 sobre 24, que é meu tempo, tá? Essa fração aqui do dia. Depois 2 horas, é essa fração do dia e assim por diante. Aí depois de 5 horas, eu vou ter 599,32 aproximadamente, tá? Aí eu arredondei aqui para 599, que está mais próximo de 599, beleza? E depois de 6 horas, eu vou ter 565,69. Eu arredondei para 566, está mais próximo de 566. A ideia, pessoal, aqui para fazer à mão, eu não recomendo. Você vai ter que precisar de uma calculadora, tá? Aí no seu celular deve ter, né? Calculadora científica. Então, na hora de inserir, por exemplo, essa conta aqui na calculadora, o que você vai fazer? Você vai digitar assim, 800 vezes 1 dividido por 4, beleza? Aí você vai colocar elevado. Você pode colocar um chapéuzinho, certo? Eu acredito que sua calculadora vai ter essa função, deve ter um chapéuzinho aí. E você coloca entre parênteses aqui, ó, 1 dividido por 24, beleza? Nas outras situações a mesma coisa, vai mudar só o expoente. Então você vai digitar sempre a mesma coisa e dentro do expoente aqui que vai ser outro valor, tá? Por exemplo, aqui, o que ia mudar? Se ia digitar 800 vezes 1 dividido por 4 elevado a, deixa eu consertar isso aqui, elevado a 6 sobre 24, beleza? Os parênteses, gente, é fundamental. Se você não colocar esses parênteses, vai sair coisa errada aí, beleza? Então, recomendo que você faça na calculadora, tranquilo? Vamos lá, então. O que eu fiz? Eu marquei esses pontos no plano cartesiano, tá? Eu marquei esse ponto lá no plano cartesiano, marquei esse, todos aqui, o ponto A, B, C, D, E, F e G. Então, quando eu marquei, o que eu encontrei? Eu encontrei os pontos aqui, ó. Ponto A, 0,800, ponto B, e assim por diante. Olha, observe que eles estão bem pertinhos, tá? Até porque a minha escala aqui, ó, acho que não precisa eu tampar, tirar a câmera não, tá? Então, olha só, que a escala está de 1 em 1. Aqui, eu estou colocando de 100 em 100, beleza? Porque senão não seria nem possível, né? Se eu coloco de 1 em 1 aqui também, nem ia aparecer o 800, beleza? Olha só, então a minha função exponencial é essa aqui, 800, que multiplica 1 quarto elevado a x, beleza? Aí quando eu esboçar o gráfico dessa função, eu vou encontrar isso aqui, beleza? Seria esse gráfico.
tá bom? Então, os pontos que eu estou querendo são esses aqui, tranquilo? Ó, observe que eles estão sobre... Por mais que eu arredondei, mas aqui eu ainda consigo ver eles em cima desse gráfico. Deixa eu tampar, tirar a câmera aqui, tá? Então, eu ainda consigo ver esses pontos todos sobre a curva, né, do gráfico, beleza? Continuando aqui, agora eu coloquei só os pontos, tranquilo, pessoal? Ou seja, só os pontos não, eu coloquei os pontos aqui em azul, todos azuis aqui, tá? E o gráfico seria essa região, a região, na verdade, o que está querendo? Está querendo aqui, ó, nas 6 primeiras horas. Então, nas 6 primeiras horas, nas 6 primeiras horas. Então, eu não vou colocar até o 6, gente. Seria até aqui, ó, beleza? Então, meu gráfico, eu quero... Aqui não está ficando legal, mas o gráfico eu quero nesse intervalo. Por mais que tá 6 horas, mas lembra lá que a minha função tá em dias, tá? Então, aqui no eixo X, eu não vou considerar até o 6. Eu vou considerar só até nessa fração aqui, ó. Essa fração aqui seria o 6 sobre 24, beleza? Então, é nesse intervalo de tempo que eu quero, tá? Até 6 horas seria isso aqui, tranquilo? Quando eu chegar aqui no 1, aqui na verdade é um dia, beleza? Então, isso aqui está em dia, tá? O x aqui, o tempo é dia, beleza? Dia. Então, essa fração aqui, até essa fração, de 0 até aqui de 6 sobre 24, beleza? Deixa eu apagar essa bagunça que eu fiz aqui. Então, o gráfico nosso é só essa região aí, tá? O gráfico está querendo problema, é só essa região. Ficou até ruim de esboçar esse gráfico, de você resolver esse problema e você desenhar. Eu não achei legal esse tempo. Uma recomendação que eu sugiro para você, na hora de fazer, você pode resolver esse exercício do jeito que está aí, mas depois, ao invés de usar aqui dias, você fala o seguinte, que essa função vai descrever, vai representar, né, a população de bactérias, o x aqui representa horas. Então, coloca aqui em horas, tá? E aqui as 6 primeiras horas. Aí quando você trocar simplesmente aquela palavra aqui, essa palavra, trocar dias por horas, você tem outro problema. Aí você vai encontrar uma situação que eu achava até um pouquinho mais interessante, beleza? Então analisa aqui, ó, depois que você tiver um tempinho, tenta resolver o mesmo problema, mas no lugar dessa palavra dias, você troca por horas e vê o que vai acontecer, beleza? Então, olha só, quando eu pegar o gráfico aqui, ó, como eu falei para vocês, o que eu queria era até mais ou menos aqui, não foi isso? Na verdade, nem chega até aqui, né? Que seria só até aqui, mais ou menos. Que seria aquela fração, 6, seria 6 sobre 24. Então, se você quiser analisar quantas bactérias tem ao final do dia, beleza? Ao final do dia vai ser aqui, ó, de 0 até 1, aqui um dia. Então, ao final de um dia, você vai ter 200 bactérias, beleza? Então, aqui o ponto H seria um dia e aqui seria 200 bactérias. Bacana? Espero que eu tenha sido claro nos exercícios aí. Se você gostou, não deixe de se inscrever e compartilhar o vídeo aí com seus amigos, tá? E curtir, beleza? Porque assim vai fazer com que o vídeo chegue a mais alunos. Abraços e até a próxima semana.